Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 46. Lucas 24, 46. Os irmãos que estão em casa também, por favor, abram aí a Bíblia de vocês. Louvado seja Deus. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita aí, o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, eu quero te louvar, Senhor, e te bendizer por tua santa presença aqui neste lugar. Senhor, que esta palavra, Pai querido, possa produzir em nós o fruto da vida eterna. Que esta palavra, Senhor, possa nos dirigir, ó Pai. Que esta palavra, Senhor, possa, Pai querido, dar a cada um de nós, Senhor, aquilo que o Senhor quer. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem esta noite é que se pregue o arrependimento e a remissão dos pecados. Irmãos, esse texto é quando o Senhor Jesus, já agora ressuscitado, e Ele está dando as suas últimas palavras, antes dele subir ao encontro do Senhor nos ares, para estar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E ele diz aqui aquilo que nós deveríamos fazer, dentro do que ele nos ensinou. Ele disse para aqueles apóstolos, tudo o que havia de acontecer com ele já estava previsto, já era profético. E que através do seu sacrifício, da sua morte, da sua ressurreição, em seu nome se pregasse, foi o que ele disse, o arrependimento e a remissão dos pecados. A palavra arrependimento no original é metanoia, que significa conversão, mudança de direção. Então, no nome do Senhor Jesus, pela sua morte e pela sua ressurreição, nós devemos pregar que as pessoas devem mudar a direção das suas vidas, devem mudar a direção, a trajetória, aquilo que elas planejaram. E depois ele diz assim, e que se pregasse a remissão dos pecados. Arrependimento, mudança de direção e remissão dos pecados. A palavra remissão significa conceder perdão, absolvição. Remir significa libertar. O que o Senhor Jesus mandou pregar? O perdão dos pecados. Quando o Senhor Jesus ministrava sobre as pessoas, ele dizia: perdoados estão os teus pecados. Ele liberava o perdão dos pecados. O Senhor Jesus, ele ministrava sobre a vida das pessoas o perdão. Esta remissão de pecados vem depois do arrependimento. A pessoa decide não mais pecar. A pessoa decide não mais desobedecer a Deus. E aí vem a remissão dos pecados, o perdão dos pecados. Quando o Senhor Jesus estava com aquela mulher que foi apanhada no próprio ato adulterando, e aí Jesus diz: quem não tem pecado atire a primeira pedra. Ninguém atirou pedra. Jesus ficou só ele e a mulher, e ele disse assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus disse: eu também não te condeno, vá e não peques mais.
ela recebeu o perdão, não só de Jesus, mas daquelas pessoas que estavam com as pedras na mão, que não tiveram coragem de jogar pedra nela. Isso significa que eles perdoaram ela. Irmãos, quando o Senhor Jesus entra na vida de uma pessoa, ele diz o que para a pessoa? Vá e não peques mais. Vá e viva uma nova vida. Vá e viva uma vida em arrependimento, ou seja, em outra direção. Viva uma vida com perdão dos pecados. O apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, ele, depois da descida do Espírito Santo, e as pessoas pensavam que os 120 que estavam no cenáculo, naquela grande casa, estavam embriagados. Mas Pedro tomou a palavra e diz: não, estes homens, estas mulheres não estão embriagados. E começou a pregar a palavra no dia de Pentecostes. Que hoje, se você contar que dia que vai ser o dia de Pentecostes, vai ser domingo, que vai dar 50 dias depois da Páscoa. Pentecostes aqui, quando você conta 50 dias depois da Páscoa, era uma festa judaica. E desse dia de Pentecostes, ele prega a palavra, e no meio daquela multidão que ouviu a palavra, a Bíblia fala que do 37 em diante, Atos 2, 37 em diante. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Depois que eles ouviram a pregação da palavra, depois que eles ouviram Pedro pregando o que tinha acontecido, Pedro pregou sobre Jesus, falou sobre sua morte, sobre sua ressurreição, trouxe a palavra, eles perguntaram: o que é que nós vamos fazer agora? E é uma pergunta que muitas pessoas se fazem. Depois que nós ouvimos a mensagem de Jesus, depois que nós ouvimos a palavra de Jesus, depois que nós damos lugar à operação de Deus, o que é que nós devemos fazer? Como nós devemos agir? E aqui vem a resposta. Disse-lhes: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que Jesus ensinou? Que eles pregassem arrependimento e remissão dos pecados. O que é que Pedro fez no primeiro dia de mensagem dele, 50 dias depois da Páscoa? Ele pregou o que? Arrependimento. Ele disse: vocês têm que mudar a conduta de vida de vocês. Vocês têm que mudar a direção da vida de vocês. E é isso que nós precisamos compreender. Estar na presença de Deus, estar diante do Senhor, é ter uma nova direção dada pelo Espírito Santo de Deus. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Qual é o batismo em nome de Jesus Cristo? Jesus disse assim: ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo em nome de Jesus. É o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o batismo com o qual nós fomos batizados e com o qual nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele disse: recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Pedro continuou pregando e falando com eles: salvem-se dessa geração perversa, salvem-se deste mundo tenebroso.
deixem esta vida de pecado. E a Bíblia diz que de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se 1000 almas, porque eles aceitavam de bom grado a doutrina, o ensinamento do apóstolo Pedro e dos demais apóstolos. Irmãos, isto é o que deveria acontecer com todos que dizem que são discípulos de Jesus. Isso é o que deveria acontecer com todas as pessoas que entregaram a sua vida para Jesus. A vida delas deveria ser transformada. A vida delas deveria tomar um novo rumo. Elas deveriam receber de bom grado a doutrina que foi pregada, descer as águas do batismo e tomar um novo rumo na sua vida. Isto é a mensagem da igreja de Cristo. Esta foi a mensagem dos apóstolos. E é o que nós devemos continuar fazendo até os dias de hoje. E como é que funcionava as pessoas que obedeciam e criam e perseveravam, ou seja, permaneciam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Veja como desenvolveu o ministério dos apóstolos. Isso aqui é um resumo do que acontecia no meio deles. Vocês vejam que eles permaneciam no ensinamento, que é a doutrina, ou seja, todos os dias os apóstolos ensinavam. Eles permaneciam na comunhão, ou seja, eles se reuniam para poder estar juntos. Eles também aqui participavam do partir do pão, que era a ceia do Senhor, conforme o Senhor ensinou. E eles participavam também das orações em comunhão, e em cada alma havia um temor. Ou seja, as pessoas buscavam a Deus com reverência. As pessoas buscavam a Deus da maneira como nós devemos buscar. Esse é o propósito que o Senhor estabeleceu e que os apóstolos colocaram em prática. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Veja que havia no meio daquele povo um método, uma forma, um meio deles trabalharem. Todos os dias eles estavam no templo e eles estavam nas casas. E eles participavam juntos, eles faziam a obra de Deus juntos, e nada quebrava esta comunhão, nada os separava neste primeiro momento da caminhada da igreja. Quando, meus irmãos, nós analisamos a verdadeira igreja de Cristo, nós observamos esta palavra: e o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Cada um de vocês que estão aqui na presença de Deus, os irmãos que estão acompanhando dos seus lares, quem acrescentou você aqui foi Deus. Foi o Senhor que te colocou aqui. Foi o Senhor que colocou os irmãos ali agora, junto conosco, nesse propósito do culto fé. É o Senhor que chamou cada um de nós. Eu não fui buscar você no laço, você não me buscou no laço. O que traz você à presença de Deus, o que faz você estar diante de Deus, é o próprio Senhor da obra, Ele que nos acrescentou a sua obra.
Nós somos chamados pelo Senhor, nós somos colocados pelo Senhor na sua igreja, nós fomos plantados pelo Senhor na presença do Pai, e é isso, irmãos, que é a nossa motivação, é isso que nos faz ir para frente. Aqui, ninguém falava assim: olha, foi o apóstolo Pedro que me ganhou para Jesus, foi o apóstolo João que me ganhou para Jesus. Não, eles diziam: o Senhor acrescentou, porque quem faz a obra na vida das pessoas é o Espírito Santo de Deus, é Ele que opera. E quem somos nós, irmãos? Nós somos apenas mensageiros, nós somos apenas um canal de Deus, nós somos apenas um instrumento de Deus, para que esta mensagem poderosa possa alcançar as vidas, mas quem age nas pessoas é o Espírito Santo de Deus. Hoje, essa obra, ela não para. A obra de Deus, ela continua. Efésios capítulo 1, no versículo 22, diz assim, 22, 23. Não. 1, 22 e 23. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Quem que é o cabeça aqui? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 20 ele diz que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e toda carne que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. O Senhor Jesus é o cabeça da igreja. E quem somos nós? Nós somos aqueles que fomos colocados como corpo de Cristo. E Cristo cumpre tudo em todos. Quem tem operado em mim é o Senhor Jesus Cristo. Quem tem operado em você é o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui, meus irmãos, seguindo esta mensagem que o Senhor Jesus deixou para que fosse pregada. Nós estamos aqui dando continuidade ao ministério apostólico, porque nós não estamos pregando algo nosso, nós não estamos pregando algo da nossa cabeça, nós não estamos falando algo da nossa própria vontade, mas nós estamos pregando aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Observe, se nós estamos no mesmo propósito desta igreja poderosa. Observe se o Senhor tem colocado você na direção de contribuir, na direção de colaborar, na direção de ajudar, na direção de evangelizar, na direção de cumprir o papel da igreja de Cristo na terra. É isso que o Senhor tem feito conosco. Onde Deus te plantou, onde Deus te colocou, a forma como o Senhor te chamou, você tem esta unção, este poder do Espírito Santo na sua vida, para você dar continuidade ao ministério apostólico, para você dar continuidade à obra do Senhor, para você levar esta obra adiante. E cada um de nós, irmãos, não estamos aqui por acaso, mas nós estamos aqui porque fomos escolhidos por Deus. Quem é que nos guia? É o cabeça, é o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos fazendo o quê? Seguindo a Ele. Muitas pessoas, irmãos, preferem seguir homens, muitas pessoas preferem seguir pensamentos, muitas pessoas preferem seguir filosofias humanas, muitas pessoas preferem seguir um grupo que fez um negócio aqui, outro grupo que fez outro ali. Irmãos, permaneça seguindo ao Senhor Jesus Cristo, permaneça na presença do Senhor Jesus. Cumpra aquilo que o Senhor colocou para você cumprir. Faça aquilo que o Senhor determinou para você fazer. A nossa mensagem é a mesma do começo: arrependimento e remissão dos pecados. Quem quiser se arrepender e quem quiser ter o perdão dos pecados,
o Senhor Jesus está com os braços abertos e a sua igreja está pronta para receber todos aqueles que quiserem seguir a Cristo. O que é que não pode, irmão? É achar que seguir a Cristo é de qualquer jeito. Não é. Tem a regra. O apóstolo Pedro pregou e falou: olha, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. E o cabeça é Cristo, e nós estamos na sua presença, vivendo em arrependimento, vivendo nesta direção que é o Senhor Jesus, nesta fé que é a fé do Senhor Jesus Cristo. E assim, meus irmãos, todos nós vamos dar testemunho um dia, quando o Senhor Jesus disser: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Esta é a palavra que cada um de nós, que somos parte do seu corpo, ouviremos dele, porque nós perseveramos, permanecemos neste arrependimento, nesta direção que é o Cristo, nesta direção que é o Senhor. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, eu peço, Senhor amado, a tua bênção sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui comigo. Peço a tua bênção sobre os irmãos que estão nos seus lares, ó Deus, e peço também a tua direção. Pai querido, talvez, Senhor amado, estas pessoas, Senhor, tenham enfrentado lutas, dificuldades. Talvez estas pessoas tenham enfrentado, Senhor amado, oposição, assim como os apóstolos e os discípulos. Mas hoje, ó Pai, nós nos colocamos na tua presença e nós pedimos a tua cobertura, e nós pedimos a tua bênção, e nós pedimos que o Senhor estenda a sua unção aqui nesse lugar, e que o Senhor tome estas vidas nas tuas mãos, todos aqueles que desejam continuar neste caminho, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se você pode, bata palmas e dê glória a glória ao nome de Jesus.